A história da Igreja Evangélica no Brasil é uma jornada de fé e transformação que desafia as expectativas. Desde os primeiros missionários enfrentando perseguições, até o crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais, a trajetória evangélica moldou a vida espiritual e social de milhões de brasileiros. Apesar de começar como uma minoria perseguida, a comunidade evangélica tornou-se uma das forças mais influentes do país. Como essa transformação aconteceu? Neste vídeo, exploramos as etapas que fizeram da Igreja Evangélica um pilar da cultura religiosa brasileira. Durante o descobrimento do Brasil, em 1500, a fé católica foi introduzida na nova terra de maneira solene, quando Pedro Álvares Cabral ordenou a celebração da primeira missa. A cruz fincada na praia não era apenas um símbolo religioso, mas também um marco do catolicismo romano, que se tornaria a base espiritual da colônia. Esse evento marcou o início de uma profunda ligação entre a fé cristã e a cultura religiosa brasileira, onde a religião desempenharia um papel central na formação da sociedade. Em 1549, a chegada dos jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, consolidou ainda mais a presença do catolicismo no Brasil. Com a missão de catequizar os povos indígenas e estruturar a Igreja Católica, os jesuítas construíram escolas, hospitais e igrejas, plantando as sementes de uma tradição religiosa que influenciaria profundamente a cultura do país. A fé cristã, propagada pelos jesuítas, não apenas educou, mas também moldou a moral e os valores da sociedade colonial, reforçando o catolicismo como a religião dominante. Um dos nomes mais marcantes desse período foi o do padre José de Anchieta, que chegou ao Brasil em 1553. Conhecido por sua dedicação à causa evangelizadora, Anchieta fundou a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e desempenhou um papel crucial na pacificação dos indígenas. Seu trabalho não só promoveu a expansão evangélica, mas também deixou um legado duradouro que seria reconhecido séculos depois, com sua beatificação pelo Papa João Paulo II. A influência religiosa dos primeiros missionários foi o alicerce sobre o qual se ergueu a religião e sociedade brasileiras. A primeira tentativa de implantação do protestantismo no Brasil ocorreu em 1555, com a chegada da expedição francesa liderada por Nicolas Durand de Villegagnon. Villegagnon, buscando apoio religioso, solicitou missionários reformados a João Calvino, na Suíça, com o objetivo de estabelecer uma colônia protestante no Rio de Janeiro. Esse movimento marcou o início da influência religiosa reformada no Brasil, ainda que de forma temporária e enfrentando inúmeras adversidades. Em 1557, os missionários huguenotes chegaram ao Brasil e celebraram a primeira ceia do Senhor em terras brasileiras, um marco na história da fé cristã no país. Contudo, a relação com Villegagnon deteriorou rapidamente, resultando em traições e perseguições. Alguns dos missionários foram condenados à morte, enquanto outros foram forçados a abandonar suas convicções ou fugir. Essa perseguição inicial demonstrou a resistência do catolicismo romano às tentativas de expansão evangélica e à implantação de novas vertentes do cristianismo no Brasil. Apesar do fracasso dessa primeira tentativa, a semente do protestantismo foi plantada. Os huguenotes, mesmo enfrentando desafios e traições, deixaram um legado que mais tarde influenciaria a tradição protestante no país. A história dos primeiros missionários reformados é um testemunho de coragem e fé, destacando o início de uma longa jornada de resistência e perseverança que viria a moldar a cultura religiosa brasileira nas décadas e séculos seguintes. A segunda tentativa de implantação do protestantismo no Brasil aconteceu no século XVII, com a chegada
da Igreja Reformada Holandesa. Sob a liderança de Maurício de Nassau, os holandeses estabeleceram uma presença significativa em Pernambuco a partir de 1630. Durante esse período, eles fundaram igrejas, construíram escolas e promoveram atividades filantrópicas, criando uma base sólida para o protestantismo. A presença holandesa foi um momento crucial para a expansão evangélica no Brasil, desafiando a hegemonia do catolicismo romano. No entanto, a permanência holandesa enfrentou fortes obstáculos, especialmente por parte das autoridades católicas e dos colonos portugueses, que viam com desconfiança a presença protestante. A resistência se intensificou ao longo dos anos, culminando na retirada dos holandeses em 1654. Com a saída dos holandeses, a Igreja Reformada perdeu sua influência no Brasil, e a tentativa de implantar o protestantismo foi novamente frustrada. Esse período destacou as tensões entre as diferentes tradições religiosas e a dificuldade de estabelecer o protestantismo em um país profundamente católico. Apesar do fracasso da empreitada holandesa, a passagem da Igreja Reformada deixou marcas na cultura religiosa brasileira. O esforço de Maurício de Nassau e sua equipe em promover a fé cristã reformada, mesmo em um ambiente hostil, inspirou futuras gerações de evangélicos no Brasil. Essa segunda tentativa, embora não tenha sido bem-sucedida, demonstrou a resiliência da comunidade evangélica em buscar um espaço para a tradição protestante em meio a um contexto adverso. O período que se estende entre os séculos XVII e XVIII é muitas vezes descrito como um tempo de trevas para aqueles que se afastavam da fé católica no Brasil. A Inquisição, implementada pela Igreja Católica, foi um instrumento de repressão severa contra qualquer desvio doutrinário, especialmente para os colonos que praticavam o protestantismo ou tinham origens judaicas. Muitos brasileiros, suspeitos de heresia ou de adotar crenças reformadas, foram perseguidos, presos e submetidos a julgamentos inquisitoriais que frequentemente terminavam em tortura e execução. A perseguição religiosa durante esse período não foi apenas uma questão de fé, mas também de poder e controle social. A Inquisição visava manter a unidade católica e eliminar qualquer influência reformista que ameaçasse a hegemonia da Igreja no Brasil. As práticas punitivas da Inquisição, como a queima de livros e a destruição de templos, foram respostas brutais a qualquer tentativa de expansão evangélica. O medo e a repressão marcaram profundamente a cultura religiosa brasileira, impedindo o crescimento do protestantismo durante séculos. Mesmo diante de tamanha opressão, a semente do protestantismo não foi completamente extirpada. Pequenos grupos de fiéis, escondidos e dispersos, mantiveram viva a chama da fé cristã reformada. Essa resistência silenciosa foi essencial para a sobrevivência da tradição protestante, que mais tarde, com a chegada de um contexto mais favorável, começaria a florescer novamente. O período de trevas é um testemunho do preço pago pela liberdade religiosa e da tenacidade dos que persistiram em sua fé. O início do século XIX trouxe mudanças significativas para a liberdade religiosa no Brasil. Com a assinatura do Tratado de Comércio com a Inglaterra, em 1810, Dom João VI assegurou a liberdade religiosa para os estrangeiros residentes no país, abrindo espaço para o estabelecimento das primeiras igrejas evangélicas. Essa mudança legal foi um marco na história da fé cristã no Brasil, pois permitiu que novas tradições religiosas começassem a se estabelecer e a influenciar a cultura religiosa brasileira. A partir de 1819, a Igreja Anglicana, liderada pelo reverendo Lord Strangford, foi a primeira a se firmar no Rio de Janeiro, seguida por outras denominações
ao longo das décadas. A Igreja Metodista, sob a liderança do reverendo Justin Spalding, chegou em 1836, trazendo consigo uma forte ênfase na evangelização e educação. Outras denominações, como a Igreja Luterana Alemã, a Congregacional, a Presbiteriana e a Batista, também começaram a se estabelecer, cada uma contribuindo de forma única para a expansão evangélica no Brasil. Essas primeiras igrejas enfrentaram desafios consideráveis, como a resistência de uma sociedade predominantemente católica e a falta de infraestrutura adequada. No entanto, sua presença marcou o início de uma nova era na história religiosa do Brasil. Com o tempo, essas igrejas cresceram e se multiplicaram, criando uma comunidade evangélica diversificada que desempenharia um papel crescente na vida religiosa e social do país. O surgimento dessas primeiras igrejas foi um passo crucial para a consolidação da tradição protestante em solo brasileiro. No início do século XX, o Brasil presenciou um crescimento exponencial das igrejas pentecostais, impulsionado pela explosão do movimento pentecostal em 1906 nos Estados Unidos. A chegada desse movimento ao Brasil, com a fundação da Assembleia de Deus em 1910, marcou o início de uma nova fase na expansão evangélica no país. As igrejas pentecostais trouxeram uma ênfase renovada no poder do Espírito Santo, na cura divina e nos dons espirituais. Aspectos que ressoaram profundamente com a cultura religiosa brasileira. Com o passar dos anos, as igrejas neopentecostais começaram a emergir a partir da década de 1950, trazendo uma abordagem mais contemporânea e adaptada às necessidades do público urbano. Igrejas como Brasil para Cristo, Deus é Amor e a Igreja Universal do Reino de Deus se destacaram, oferecendo uma mensagem de prosperidade e sucesso, além de uma forte presença midiática. Essas igrejas cresceram rapidamente, atraindo milhões de fiéis e transformando o cenário religioso do Brasil. A tradição protestante, enriquecida por essas novas expressões de fé, ganhou uma relevância sem precedentes na sociedade. O impacto social dessas igrejas foi notável, especialmente nas áreas mais carentes, onde as promessas de transformação espiritual e material trouxeram esperança e um senso de comunidade. As igrejas pentecostais e neopentecostais desempenharam um papel crucial na evangelização no Brasil, contribuindo para o aumento significativo do número de evangélicos no país. Esse crescimento não só redefiniu a paisagem religiosa, mas também influenciou a cultura e a política, tornando o movimento evangélico uma força poderosa na sociedade brasileira. A evangelização no Brasil foi marcada por grandes desafios, especialmente durante os séculos XIX e XX, quando os missionários evangélicos enfrentaram intensa oposição. Os colportores, missionários itinerantes que viajavam pelo país distribuindo Bíblias e pregando o Evangelho, desempenharam um papel fundamental na expansão evangélica. No entanto, seu trabalho foi frequentemente interrompido por perseguições e adversidades. Esses missionários, muitas vezes, enfrentavam hostilidade de autoridades locais e líderes religiosos católicos que viam sua presença como uma ameaça à hegemonia católica. A resistência às atividades evangelísticas se manifestava de várias formas, desde a destruição de templos até a violência física contra os crentes. Em várias regiões do Brasil, os protestantes eram perseguidos, obrigados a realizar seus cultos em segredo ou até mesmo a abandonar suas comunidades. Apesar dessas dificuldades, a fé cristã reformada continuou a se espalhar, impulsionada pelo compromisso dos missionários em levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos do país. A coragem e a resiliência desses pioneiros da evangelização deixaram um legado duradouro na comunidade evangélica. Essas perseguições, embora dolorosas,
fortaleceram a identidade das comunidades evangélicas, que se uniram ainda mais em torno de sua fé e missão. As adversidades enfrentadas pelos primeiros missionários não só evidenciam o impacto social evangélico, mas também destacam a capacidade de superação e perseverança da comunidade evangélica no Brasil. Hoje, a história desses colportores é celebrada como um exemplo de dedicação e sacrifício em nome da expansão do cristianismo no Brasil, lembrando-nos que a fé sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nas condições mais adversas. A história da implantação da Igreja Evangélica no Brasil é uma narrativa rica de desafios, fé e perseverança. Desde a chegada dos primeiros missionários até o crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais, cada etapa foi marcada por sacrifícios e pela busca incansável pela liberdade de culto. O trabalho árduo desses pioneiros evangélicos, muitas vezes enfrentando perseguições e adversidades extremas, foi fundamental para a construção de uma comunidade evangélica vibrante e diversificada no Brasil. Essa história é um testemunho de transformação espiritual que moldou não apenas a vida de indivíduos, mas também a sociedade como um todo. A evolução do protestantismo no Brasil reflete a capacidade de adaptação e a resiliência da fé cristã em contextos adversos. Desde as tentativas frustradas de implantação pelos huguenotes e holandeses, até o florescimento das igrejas pentecostais no século XX, a tradição protestante mostrou-se capaz de superar barreiras e crescer de maneira significativa. A influência religiosa das igrejas evangélicas, especialmente no cenário contemporâneo, é evidente na cultura religiosa brasileira e no impacto social evangélico que continua a transformar vidas e comunidades em todo o país. Esse legado de fé, sacrifício e transformação espiritual inspira novas gerações de evangélicos a continuar a missão de evangelização no Brasil, enfrentando os desafios com a mesma coragem e determinação dos que vieram antes. A reflexão sobre essa trajetória histórica convida todos a valorizar o que foi construído e a olhar para o futuro com esperança, mantendo viva a chama da fé cristã no coração da cultura religiosa brasileira. A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram a perseverança e a fé dos que seguiram a Deus em tempos difíceis, refletindo o mesmo espírito encontrado na história do protestantismo no Brasil. Um dos exemplos mais notáveis é o de Noé, que, em meio à corrupção e descrença de sua época, obedeceu a Deus e construiu a arca, salvando sua família e os animais do dilúvio. Gênesis 6:9. Assim como Noé, os primeiros missionários e reformadores enfrentaram oposição e desafios, mas continuaram firmes em sua missão, confiando na proteção e direção divina. Outro exemplo poderoso é o de Daniel, que manteve sua fé inabalável, mesmo quando foi lançado na cova dos leões por se recusar a adorar outros deuses. Daniel 6. Sua coragem e devoção servem como uma inspiração para aqueles que, em tempos de perseguição, se mantiveram fiéis à sua fé cristã no Brasil. A história de Daniel ressoa com a experiência de muitos evangélicos que, durante a Inquisição e outras épocas de opressão, escolheram honrar a Deus acima de tudo, mesmo diante de grande perigo. O apóstolo Paulo também é um exemplo de dedicação e sacrifício em nome da fé. Em suas cartas, ele relata os sofrimentos que enfrentou, incluindo prisões, naufrágios e perseguições, 2 Coríntios 11, 23, 28, mas nunca deixou de pregar o Evangelho. Da mesma forma, os colportores e missionários que percorreram o Brasil, muitas vezes sob grande risco, seguiram o exemplo de Paulo, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos do país. Esses exemplos bíblicos não apenas mostram a força da fé, mas também servem como modelo
para todos aqueles que enfrentam desafios em sua jornada espiritual. A interpretação teológica da história do protestantismo no Brasil revela um profundo entrelaçamento entre fé, cultura e identidade. Desde os primórdios, a teologia reformada trouxe uma nova perspectiva sobre a relação entre Deus e o ser humano, enfatizando a soberania divina, a centralidade das Escrituras e a necessidade de uma fé viva e pessoal. Essas ideias teológicas se manifestaram de forma distinta no Brasil, onde a comunidade evangélica teve que navegar por um ambiente predominantemente católico, moldando sua própria identidade em meio a desafios e oportunidades. Um dos aspectos centrais da teologia reformada é a doutrina da justificação pela fé, que afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo e não pelas obras humanas. Essa compreensão teológica foi uma força motriz para os missionários e líderes evangélicos no Brasil, que pregavam a necessidade de uma transformação espiritual profunda, levando as pessoas a um relacionamento pessoal com Deus. A ênfase na graça e na fé ressoou com muitos brasileiros, especialmente aqueles que buscavam uma alternativa à religiosidade tradicional. A teologia pentecostal, que ganhou força no Brasil no século XX, trouxe uma nova dimensão à experiência religiosa, enfatizando o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a cura divina. Essa interpretação teológica, baseada em passagens como Atos 2 e 1 Coríntios 12, foi particularmente poderosa em conectar a fé cristã às realidades cotidianas dos fiéis, oferecendo esperança e renovação. A teologia pentecostal ajudou a expandir o alcance do protestantismo no Brasil, criando uma cultura religiosa vibrante que continua a influenciar milhões de pessoas em todo o país. O impacto da fé evangélica na vida pessoal dos brasileiros é profundo e multifacetado. A conversão ao cristianismo protestante, para muitos, representa uma transformação espiritual que afeta todos os aspectos da vida. Ao abraçar a fé cristã, os indivíduos experimentam uma renovação de valores e comportamentos, buscando alinhar suas vidas aos ensinamentos bíblicos. Isso frequentemente se traduz em mudanças significativas no cotidiano, como o abandono de vícios, a busca por relacionamentos mais saudáveis e a dedicação a práticas espirituais, como a oração e o estudo das Escrituras. A fé evangélica também proporciona um senso de propósito e identidade, que muitas vezes estava ausente antes da conversão. Ao entender sua vida à luz do plano de Deus, os fiéis encontram motivação para superar desafios e perseguir metas que antes pareciam inatingíveis. Além disso, o envolvimento com a comunidade evangélica oferece um suporte social vital, criando laços de fraternidade e solidariedade que ajudam a fortalecer a fé e a resiliência em tempos difíceis. Essa rede de apoio é essencial para a jornada espiritual de muitos, especialmente em um mundo cada vez mais individualista. Outro aspecto crucial do impacto pessoal é a renovada visão sobre o trabalho e a vida familiar. Muitos evangélicos adotam uma ética de trabalho baseada em princípios bíblicos, valorizando a honestidade, a diligência e o serviço ao próximo. Na vida familiar, a fé promove a harmonia e a responsabilidade, com muitos buscando construir lares fundamentados em amor, respeito e fidelidade. Essa transformação espiritual e moral reflete o poder do Evangelho em transformar vidas, oferecendo uma nova perspectiva que transcende as circunstâncias imediatas e aponta para um futuro com esperança. As práticas espirituais desempenham um papel central na vida dos evangélicos, sendo fundamentais para o crescimento na fé e na comunhão com Deus. A oração é uma das práticas mais importantes, vista como um diálogo constante com o Criador.
Através da oração, os fiéis buscam orientação divina, força para enfrentar desafios e intercedem por outros. A Bíblia incentiva essa prática com passagens como Filipenses 4:6, que encoraja a todos a levarem suas preocupações a Deus em oração, com gratidão e confiança. Outra prática espiritual essencial é o estudo das Escrituras. Para os evangélicos, a Bíblia é a palavra viva de Deus, e seu estudo regular é vital para a compreensão dos ensinamentos divinos e para o fortalecimento da fé. Grupos de estudo bíblico, sermões e leituras diárias são comuns nas igrejas evangélicas, refletindo a importância de estar enraizado na palavra de Deus. Conforme 2 Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e treinamento na justiça, moldando a vida dos crentes. O jejum também é uma prática espiritual adotada por muitos evangélicos, especialmente em momentos de busca por direção ou em preparação para eventos importantes. O jejum é visto como uma forma de se abster das necessidades físicas para se concentrar nas necessidades espirituais, seguindo exemplos bíblicos como o de Jesus no deserto, Mateus 4:1-2. Essas práticas em conjunto ajudam os crentes a cultivar uma vida espiritual disciplinada e a manter uma conexão íntima com Deus, essencial para uma caminhada de fé autêntica e transformadora. Ao longo da caminhada espiritual, é comum que os evangélicos enfrentem desafios e dúvidas que testam sua fé e compreensão das Escrituras. Um dos desafios mais frequentes é lidar com o sofrimento e as adversidades da vida. Muitos se perguntam por que Deus permite que coisas ruins aconteçam, especialmente a pessoas que são fiéis. Essa questão é profundamente explorada na Bíblia, em livros como Jó, que narra a história de um homem justo que enfrenta perdas devastadoras, mas que, ao final, é restaurado por Deus. A experiência de Jó ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé em Deus deve ser mantida, pois ele tem um propósito maior. Outra dúvida comum envolve a interpretação das Escrituras. Com tantos textos, contextos históricos e linguagens figurativas, muitos cristãos encontram dificuldades em entender certas passagens ou em aplicá-las à vida moderna. Por exemplo, a interpretação de passagens sobre a lei mosaica, como em Levítico, pode gerar confusão sobre o que ainda se aplica aos cristãos hoje. Para lidar com essas dúvidas, é importante buscar orientação em líderes espirituais, estudar teologia e participar de grupos de estudo bíblico, onde diferentes perspectivas podem ser discutidas e compreendidas à luz do Novo Testamento. A convivência com pessoas de diferentes crenças, ou mesmo a falta de fé, em um mundo cada vez mais secularizado, também representa um desafio. Em um ambiente onde a fé cristã pode ser questionada ou até ridicularizada, manter uma postura firme e amorosa, seguindo o exemplo de Cristo, é essencial. Romanos 12:2 nos lembra de não nos conformarmos com o mundo, mas de sermos transformados pela renovação da mente, buscando sempre o discernimento da vontade de Deus. Enfrentar esses desafios com fé e sabedoria fortalece o crente e o prepara para testemunhar de maneira eficaz em sua vida cotidiana. A ação comunitária é um aspecto vital da fé evangélica, refletindo o mandamento bíblico de amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. As igrejas evangélicas no Brasil têm se destacado em iniciativas voltadas para o bem-estar social, atuando em comunidades carentes por meio de programas de assistência, como a distribuição de alimentos, roupas e a oferta de serviços médicos gratuitos. Essas ações não apenas suprem necessidades materiais, mas também promovem a dignidade e o amor ao próximo, demonstrando a fé cristã em ação. Além disso, muitas igrejas evangélicas
tem desenvolvido projetos educacionais e profissionais que visam capacitar os membros da comunidade, oferecendo cursos de alfabetização, treinamento profissional e até mesmo suporte psicológico e jurídico. Essas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa, onde os indivíduos têm a oportunidade de superar desafios socioeconômicos e alcançar uma vida mais plena. O impacto social evangélico é, assim, amplificado através de esforços que buscam não só a transformação espiritual, mas também a melhoria das condições de vida. A colaboração entre as igrejas e as comunidades locais fortalece os laços sociais e cria um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. Muitas vezes, essas ações comunitárias se estendem além dos membros da igreja, alcançando pessoas de diferentes crenças e origens, promovendo a paz e a harmonia na diversidade. A tradição protestante sempre enfatizou a importância de uma fé que se traduz em obras, e as ações comunitárias no Brasil são um testemunho poderoso desse princípio, mostrando como a fé cristã pode ter um impacto tangível e positivo na sociedade. A prática da oração e da meditação é central na vida espiritual dos evangélicos, servindo como um meio de comunicação direta com Deus e de aprofundamento na fé. A oração é entendida como um diálogo pessoal com o Criador, onde se expressam agradecimentos, pedidos de orientação, intercessões e confissões. Seguindo o exemplo de Jesus, que frequentemente se retirava para orar, Lucas 5,16, os fiéis dedicam um tempo diariamente para se conectar com Deus, buscando força e sabedoria para enfrentar os desafios diários. A meditação, por sua vez, envolve a reflexão profunda nas Escrituras, permitindo que as palavras de Deus penetrem no coração e na mente do crente. Salmos 1:2 fala sobre o prazer em meditar na lei do Senhor, dia e noite, sugerindo que a meditação não é apenas uma atividade esporádica, mas um hábito contínuo que fortalece a alma. Durante a meditação, os evangélicos buscam entender a vontade de Deus para suas vidas, permitindo que as verdades bíblicas moldem seus pensamentos e ações de forma mais intencional. Essas práticas não são apenas formas de devoção individual, mas também têm um impacto coletivo. Muitas igrejas organizam encontros de oração e vigílias, onde a comunidade se reúne para buscar a presença de Deus de forma conjunta. Esses momentos fortalecem os laços entre os membros da igreja e criam um ambiente de apoio espiritual mútuo. A oração e a meditação, portanto, não são apenas práticas espirituais, mas também instrumentos poderosos para promover a unidade e a força da comunidade evangélica. A visão de futuro e a esperança são pilares fundamentais na fé evangélica, oferecendo aos crentes uma perspectiva que transcende as dificuldades presentes e se ancoram nas promessas de Deus. A esperança cristã está profundamente enraizada na crença na segunda vinda de Cristo, quando todas as coisas serão restauradas e a justiça divina será plenamente estabelecida. Passagens como Apocalipse 21:4, que promete um futuro sem dor, sofrimento ou morte, alimentam a expectativa de um futuro glorioso, onde a criação será renovada e o mal será finalmente derrotado. Essa esperança não é apenas uma expectativa passiva, mas inspira os crentes a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus aqui e agora. Os evangélicos são chamados a ser luz e sal no mundo, atuando com integridade, justiça e compaixão em todas as esferas da vida. A esperança no futuro alimenta uma vida presente de propósito e missão, motivando os fiéis a contribuir para a transformação da sociedade, com base nos princípios bíblicos de amor e justiça. Essa visão escatológica não apenas guia a vida individual,
mas também molda a ação comunitária e social da Igreja. O futuro, segundo a fé evangélica, é também um convite à perseverança. Sabendo que as provações deste mundo são temporárias e que há uma recompensa eterna reservada para aqueles que permanecem fiéis, Romanos 8,18, os crentes são encorajados a não desanimar diante das adversidades. A esperança cristã, portanto, é uma fonte de força e resiliência, proporcionando conforto e coragem para enfrentar os desafios da vida com confiança na soberania de Deus e na certeza de que o melhor ainda está por vir. A história da Igreja Evangélica no Brasil nos ensina que a fé tem o poder de transformar vidas, comunidades e até mesmo nações. Ao longo dos séculos, vimos como a perseverança dos crentes enfrentou perseguições, superou desafios e moldou a cultura religiosa do país. Mas essa história não termina aqui. A pergunta que fica é: como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida? Como a fé pode transformar o seu cotidiano? Reflita sobre sua jornada espiritual e considere como as práticas e exemplos discutidos podem fortalecer sua fé e impactar sua comunidade. Se você deseja continuar aprendendo e aprofundando sua compreensão sobre o papel da Igreja Evangélica no Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para explorar, e cada novo conhecimento é uma oportunidade de transformação pessoal.